Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo e Saúde Podcast, aqui na Clínica Santa Catarina, localizada no coração de Manaíra. E o assunto de hoje é sobre hanseníase, né? Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Rosa Maria, dermatologista, que vai estar hoje aqui com a gente, esclarecendo, né, doutora, essas principais dúvidas de quem está nos assistindo. Seja bem-vinda a esse espaço. Obrigada. É um prazer estar aqui e poder esclarecer as principais dúvidas sobre essa doença que ainda é tão prevalente no nosso país. Então, eu gostaria de começar, né, esse papo de hoje perguntando algo que muita gente que está nos assistindo gostaria de saber. O que é a hanseníase, né? Muita gente aí deve conhecer por outro nome, né, que eu até gostaria que a senhora também falasse um pouquinho que nome é esse. E aí as pessoas devem fazer aí suas associações de que doença é essa. Mas o que é essa hanseníase, né? Então, a hanseníase é antigamente chamada de lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae, que é uma doença que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, causando alterações tanto sensitivas quanto motoras. E aí, já existem, assim, comprovado cientificamente aí, quais seriam essas causas, né, da hanseníase? É uma doença que até aqui nos bastidores, a senhora estava falando ainda, é uma doença ainda muito endêmica, né? Significa dizer que ela ainda está muito em evidência aqui no Brasil, né? Então, eu queria que a senhora também falasse um pouco sobre isso. Então, como já dito, a hanseníase ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium leprae, e ela é transmitida principalmente por gotículas de saliva e de secreção respiratória dos doentes multibacilares, que são aqueles doentes que possuem muitas lesões, que não estejam em tratamento. E aí, para quem está nos assistindo, que ainda tem dúvida, né, sobre essa doença, quais são os principais sintomas característicos dessa doença, né, que é só de ver pessoas, antes até de procurar mesmo um especialista, conseguem detectar? Nós podemos suspeitar de hanseníase quando o paciente apresenta lesões de pele. As lesões vão depender do tipo de hanseníase, do estágio em que ele se encontra, associado a alterações de sensibilidade na pele, certo? E para o médico, né, quando esse paciente chega até a clínica, como é que fecha esse diagnóstico, né? Como é que o médico, o dermatologista, né, ele vai conseguir realmente fechar esse diagnóstico e passar para o paciente que ele realmente tem a doença? Certo? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, certo? Então, tem testes assim que são realizados no consultório, ainda dentro do consultório, ou tem que ir para um laboratório? Não. O diagnóstico da hanseníase ele é essencialmente clínico, né? Como eu falei, as lesões vão depender do tipo, da forma da hanseníase. Na forma indeterminada, os pacientes apresentam manchas esbranquiçadas pelo corpo que pode ter também alteração da sensibilidade térmica nesses pacientes. Depois de um tempo, esse paciente ele pode evoluir para um dos polos da hanseníase, que é o polo tuberculoide, que é onde o paciente apresenta poucas lesões, ou o polo bichoviano, que é aquele onde o paciente apresenta bastantes lesões, certo? E ainda tem a forma de mofa, que é uma forma mais instável que vai variar entre esses dois polos, o polo tuberculoide e o bichoviano. Falando mais um pouco sobre os tipos de hanseníase, né, eu queria que a senhora exemplificasse, né, esses tipos de hanseníase e as principais características de cada um deles. Certo, então na hanseníase indeterminada, nós vamos ter manchas esbranquiçadas pelo corpo com alteração da sensibilidade térmica. Nesse estágio, o paciente ainda não perdeu a sensibilidade dolorosa e tátil, geralmente. Depois de um tempo, essa doença ela vai evoluir ou para o polo tuberculoide, que é onde o paciente apresenta poucas lesões, ou para o polo bichoviano, certo? No polo tuberculoide, o paciente vai apresentar geralmente placas avermelhadas ou então avermelhadas, esbranquiçadas, mais infiltradas, porém não vai apresentar tantas lesões. E além disso, alterações de sensibilidade, certo? Ele vai já apresentar alteração da sensibilidade dolorosa e tátil.
Já nos quadros vichovianos, o paciente ele vai apresentar lesões diversas, certo? Podem ser placas, nódulos. Essas lesões podem ulcerar e, além disso, o paciente vai apresentar uma infiltração da pele. Pode ocorrer a perda dos cílios, das sobrancelhas, que inclusive a perda do terço distal a gente chama de madarose, certo? Também diminuição da sudorese, a gente encontra também. E nas formas que a gente antigamente chamava de mofa, que hoje em dia a nomenclatura é borderline, essa forma ela vai variar entre um polo e o outro. É uma forma que a gente chama de instável, né? O paciente vai migrando com o tempo para um desses polos. E aí, essas diferentes formas, elas se apresentam em diferentes tipos de paciente também. Então, o tratamento é diferenciado dependendo da gravidade ou não? O tratamento é um só para quem tem a doença? Não, o tratamento é diferenciado. Para aqueles pacientes que a gente chama de paucibacilares, que são os pacientes que têm até 5 lesões, o tratamento é feito com a multidrogoterapia, com rifampicina, dapsona e clofazimina, durante 6 meses, podendo se estender até 9 meses o tratamento. E para os pacientes multibacilares, que são aqueles que possuem mais de 5 lesões, o tratamento é feito durante 12 meses, podendo se estender até 18 meses. E aí, por se tratar, né, até de uma doença contagiosa, né, essa pergunta nem estava aqui no nosso script, mas eu vou fazer porque acho que é a dúvida de muita gente. Outros membros da família precisam fazer esse acompanhamento, precisa ficar em alerta, precisa também iniciar um tratamento, digamos que preventivo, com medicação e tudo mais também? Então, a gente deve fazer a busca dos comunicantes, né, dos familiares que tiveram contato com esse paciente com a doença. E aí o exame é basicamente o exame físico, certo? E o acompanhamento desse paciente também. Se podendo surgir, né, a doença, aí pode gerar depois de quanto tempo de aparecer nessa pessoa que pode ter tido contato com esse paciente? Então, o período de incubação é bastante prolongado. Varia de 2 até 5 anos. Então, o paciente se infecta e ele vai desenvolver os sintomas da doença depois de um longo período. E para quem já encara esse tratamento, né, que já faz esse tratamento, quais seriam essas principais queixas, esses principais efeitos colaterais aí desse tratamento da armacenise, né? Então, para quem já administra esses medicamentos, quais são esses principais efeitos colaterais? Então, eles são medicamentos muito seguros, inclusive podem ser usados na gestação e na lactação, porém, como todo medicamento, pode apresentar diversos efeitos colaterais. Então, a rifampicina, ela pode provocar sintomas gastrointestinais, né? Hepatotoxicidade, certo? Pode provocar uma síndrome pseudogripal, né? Com febre, dor de cabeça, dor óssea, naqueles pacientes que fazem uso não tanto da forma correta do medicamento, certo? Podem provocar anemia, baixa nos leucócitos, nas plaquetas. Já a dapsona, ela pode provocar o que a gente chama de anemia hemolítica, que é onde ocorre a ruptura da hemoglobina dentro dos vasos, certo? Pode provocar também a síndrome da sufona, que é uma reação medicamentosa importante, onde o paciente vai apresentar uma erupção na pele, né, um rush cutâneo, associada a febre, aumento dos linfonodos, certo? E a clofazimina também pode provocar manifestações gastrointestinais e alterações pigmentares na pele. Além desse tratamento, né, que o paciente realmente deve encarar, é uma doença séria, né, que precisa realmente ter tratamento, mas além dessa recomendação de medicamentos, quais outras formas de prevenção, né, ele pode adquirir no seu dia a dia, ele para quem já tem a doença ou para quem convive ali, para não pegar a doença, né? Então, existe alguma dica que a senhora pode dar de prevenção nesse sentido? Então, incentiva a vacinação de BCG, né, que ela previne contra as formas multibacilares,
que são as formas mais, digamos assim, graves da doença. BCG é aquela que a gente toma lá pequenininho ainda, né? Isso. As crianças já tomam Tuberculose. ao nascimento. Ao nascimento. Isso. Que hoje em dia praticamente todas tomam. E aí, existe essa necessidade de reforço depois já na vida adulta? Não precisa. Não precisa. Então, além dessa vacinação, quais são outras formas de prevenção, né, no dia a dia? Então, a divulgação, né, através dos meios de comunicação, dos sinais e sintomas da doença, para que o paciente ele procure o profissional de saúde, o médico, para que dê o diagnóstico correto e inicie o tratamento da forma mais precoce possível, né? Busca ativa de pacientes em áreas endêmicas, capacitação dos profissionais de saúde para o reconhecimento da doença. Até porque é uma doença que ainda está em evidência, né, no Brasil, como a senhora já bem falou. Em relação a essa questão toda de conscientização, né, que a senhora está aí falando, essa doença, na verdade, fazendo todo o acompanhamento, todo o tratamento, ela tem cura? Ela encara esse tratamento e tem cura? Porque eu acho que é importante, né, diante dessa questão da consciência coletiva, a gente, ao invés de tirar essa pessoa de um círculo de convivência, que no momento aí, uma fase inicial é necessário, né, mas ajudá-la, apoiá-la e mostrar também que se tem cura ou não, né? Sim, com certeza. O tratamento, ele é curativo e quanto mais precoce, melhor, porque previne incapacidades futuras, né? A gente sabe que a hanseníase, ela não afeta não somente a pele, como também os nossos nervos periféricos, e aí o paciente pode desenvolver, né, alterações sensitivas e depois motoras, né, que podem levá-lo até essas incapacidades, certo? E aí, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico e iniciar o tratamento, melhor para o paciente. E aí, quais seriam esses principais desafios do dia a dia de uma pessoa portadora da hanseníase, né? A gente sabe que ainda tem muitos estigmas sociais vinculados a essa doença, que é muito conhecida ainda como lepra, né? Desde os povos lá da antiguidade, da época de Jesus Cristo, se falava muito, né? Mas quais são esses desafios mais comuns que no dia a dia eles enfrentam? É essa questão do convívio social? Então, os pacientes, além de ainda sofrerem com preconceito, né? Pelo desconhecimento de que a doença tem tratamento, tem cura, né? Uma dificuldade que a gente vê é que muitos ainda são diagnosticados já quando a doença já está bastante avançada, quando ele já apresenta incapacidades, como eu falei, pode atingir os nervos periféricos e o paciente apresentar, por exemplo, as mãos em garra, pé caído, incapacidade de fechar os olhos, certo? No estágio aí mais grave. No estágio mais grave da doença. E ainda tem dificuldade com reabilitação, fisioterapia, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí, a hanseníase, ela está associada a outras doenças dermatológicas, enfim, ela está associada a outras doenças ou não? Então, a hanseníase, ela pode estar associada a outras doenças sistêmicas, como a própria tuberculose, infecção pelo HIV. E aí, cada patologia vai ser tratada de acordo com o que é indicado para a doença. E aí, assim, a gente vê que algumas doenças, né, elas precisam de um fechamento, de acompanhamento de outros profissionais, é um acompanhamento multiprofissional para fechar o diagnóstico daquela doença. Mas a hanseníase, quem tem essa doença ou quem suspeita, né, que pode ter essa doença, qual é o profissional mais indicado para ele realmente procurar? É um dermatologista que vai fazer esse acompanhamento aí desse tratamento até a fase de cura? Sim, o dermatologista, ele é o profissional que está na linha de frente, né, da detecção precoce desses casos de hanseníase. É o profissional que está capacitado para orientar o tratamento da forma correta, também a lidar com as reações hansênicas, que são as reações que podem ocorrer antes, durante e após o tratamento, certo? E também com as complicações e os eventos adversos do próprio tratamento. E aí, gente, a gente está se dirigindo aí para a reta final do nosso papo, né? A gente depois vai trazer aqui a doutora para falar sobre outros assuntos, sobre outras doenças
e inclusive de uma forma mais preventiva, né, que é isso que a gente quer, é prevenir, a gente não quer estar aqui falando propriamente da doença, mas prevenir, fazer esse alerta para quem está nos assistindo nos nossos canais. Eu queria que a senhora já deixasse aí uma mensagem, né, para quem tem a doença, para quem está fazendo o tratamento e para quem suspeita que está, né? Qual a mensagem de orientação que a senhora poderia passar para essas pessoas, né? Inclusive também depois, num segundo momento, né, já aproveitando aí o gancho, para a sociedade de uma forma geral, né? Que é importante também a gente passar uma mensagem para a sociedade de uma forma geral, para acolher também, né, esses pacientes, para fazer com que eles consigam viver, pelo menos tentar ter uma vida tranquila, né, em sociedade. Então, os pacientes diante do diagnóstico de hanseníase não tenham medo, porque a hanseníase é uma doença que tem cura, certo? Poucos dias após o tratamento, o paciente ele já deixa de transmitir a doença, então ele não vai ficar impossibilitado de conviver socialmente com outras pessoas. E se tratado de forma precoce, o paciente vai ficar curado e manter sua vida normal. E aí, né, já pegando um gancho para a sociedade, que muitas vezes a sociedade aí, pegando um gancho aí, que tem muitos mitos ainda, né, em torno da doença. Acabou que a gente não falou aqui, mas essa questão de excluir, inclusive tem muito disso, né? A pessoa quando já está no tratamento, ela não passa mais a doença. Exatamente, ela já deixa de ser transmissora da doença. Então, até um recado que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo, que convive com uma pessoa que tem hanseníase, ou tem medo, né, de encontrar uma pessoa que possa ter esse diagnóstico, o quanto é importante também ela ter esse conhecimento sobre a doença, né? Qual o papel fundamental dela aí para ajudar essas pessoas. Então, quero também deixar essa mensagem para quem está nos assistindo. Então, os comunicantes dos pacientes de hanseníase, eles também devem procurar atendimento médico para que seu corpo seja avaliado e a gente vê se tem alguma lesão suspeita e aí, se houver, tratar também. E aí, a gente vai ficando por aqui, né? Esse papo de hoje, muito esclarecedor. Doutora Rosa Maria, né, dermatologista, ela vai voltar aqui outras vezes para estar conversando com a gente sobre outros assuntos aí do seu interesse, né? Lhe agradeço, né, pela presença, por essas explicações tão valiosas para quem está nos assistindo, doutora. Obrigada, foi ótimo participar e poder esclarecer dúvidas que eu acredito que sejam de tantas pessoas. Com certeza. E é isso, gente. O Papo Saúde Podcast aqui da Clínica Santa Catarina, que está localizada aqui no coração de Manaíra. Uma clínica que tem endócrino, tem dermatologista, tem reumatologista, está aqui sempre pronta para lhe atender. Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais, com mais um podcast daqui, né? Sempre trazendo aí um assunto novo para tirar todas as suas dúvidas. Então, até a próxima edição.